Gente, é impressionante como a mídia sabotadora do Brasil não destaca um ponto positivo do governo do presidente Lula. Sabemos muito bem que o presidente Lula está fazendo não um excelente governo, mas está fazendo um bom governo e que pode melhorar e melhorar muito. Mas a mídia não destaca. Essa mídia podre no Brasil, essa mídia comprada no Brasil, ela prefere falar de guerra Rússia-Ucrânia, ela prefere falar de guerra Israel-Palestina, faixa de Gaza, e agora dá muita notoriedade a Israel-Irã. E essa guerra é muito mais perigosa do que a guerra Rússia-Ucrânia, do que dar qualquer informação boa em relação ao nosso povo, em relação ao crescimento do emprego, a diminuição do desemprego automaticamente parece redundante, mas precisa ser falado. Eles não falam do plano de governo do presidente Lula, eles preferem mostrar o caos, eles mostram só o lado ruim da coisa. Não aparece na Folha de São Paulo, no Estadão, em nenhuma outra revista, em nenhum outro canal de televisão, algo de positivo em relação ao governo do PT. Eles preferem falar de desgraça o tempo inteiro. E fato é que a população brasileira não aguenta mais ouvirem falar de tanta desgraça. Nós já tivemos 4 anos de desgraça plena no Brasil. Sim, de plena desgraça. Estou falando do desgoverno do Bolsonaro. Foram 4 anos com um governo que não fazia nada, além de usar o dinheiro do povo, de usar o cartão corporativo, colocando sigilo de 100 anos em tudo, impedindo a Polícia Federal de trabalhar, impedindo a Polícia Federal de investigar os muitos crimes que ele sabia que estava cometendo e que já havia cometido em outros verões passados, protegendo seus filhos, seus cupinchas, seus seguidores. E precisou o presidente Lula sair da República de Curitiba, da prisão arbitrária de Curitiba, para se tornar presidente da República. E isso mexeu com a Casa Grande, porque a Casa Grande apostou no Bolsonaro. Mas quando viram que o Bolsonaro é um desenfreado, uma pessoa burra, que foi colocado pela mesma Casa Grande, que começou a detestá-lo depois, falaram assim, viu, vem cá, vamos achar uma maneira de descartar essa coisa aí. Acreditaram muito na Operação Lava Jato, criaram a Operação Lava Jato, quebraram o Brasil, quebraram toda a construção pesada do Brasil, prenderam o presidente Lula, criaram o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é uma cria da mídia brasileira. O Sérgio Moro, um juiz que foi doutrinado a prender o presidente Lula para que quebrasse o Brasil. E assim ele o fez. Se não fosse o Sérgio Moro ter prendido o presidente Lula, com uma verdadeira quadrilha que o Sérgio Moro montou, juntamente com os procuradores de Curitiba, mas tem 3 que há de ser destacados. O próprio Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e a Gabriela Hard. Essas pessoas fizeram um mal tremendo para o Brasil, desviando mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para um fundo financeiro norte-americano, ainda não denominado, muito dinheiro. E esse dinheiro iria para onde? Estão tentando trazer esse dinheiro para o Brasil de volta, mas não conseguem. Essa grana está presa. E a própria rede de televisão apostou no Sérgio Moro. É a mesma Rede Globo de televisão que apostou no Luciano Huck. É a mesma Rede Globo de televisão que, para sabotar o bom governo do presidente Lula, ela traz qualquer um outro político, porque ela quer o povo aqui, ó. Enquanto ela se mantém falando de guerra, enquanto ela se mantém dando mais notabilidade à guerra da Rússia e Ucrânia, ela se nega a soltar uma notinha sequer
em relação ao encontro do G20 que está acontecendo no Canadá, onde o presidente Lula está em todos os encontros. É o homem mais procurado para reuniões diretos e as chamadas reuniões indiretas, as bilaterais. A Rede Globo não te diz, a imprensa não te diz, mas só de investimentos da França para o Brasil vem aproximadamente 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais em tecnologia avançada, em investimento em grandes empresas francesas aqui no Brasil que querem se instalarem. Onde o presidente Lula vai, ele traz recursos para o Brasil. O presidente Lula está reconstruindo tudo que a Operação Lava Jato, juntamente com a Rede Globo de televisão e os procuradores de Curitiba fizeram para quebrar o Brasil. Fecharam muitas empresas. Quem não lembra da Ford de Camaçari? Eles quebraram. Quem não lembra da Ford aqui de Tatuí, pertinho da cidade em que resido? Eles quebraram. E a Rede Globo agora, a mídia corporativa, os banqueiros, o pessoal da Faria Lima, estão fazendo de tudo para que o Tarcísio de Freitas emplaque, para que possa vencer o presidente Lula em 2026. E isso não vai acontecer. Enquanto isso, o pau está cantando na cozinha de Noca, e eu me refiro ao PL, porque o boy Valdemar da Costa Neto quer apresentar Michele Bolsonaro como candidato à presidência da República em 2026 para concorrer com o presidente Lula, que busca, que vai pleitear e vai conseguir se reeleger. Será tetra, para o desgosto da Casa Grande, do Bolsonaro e dos bolsonarentos. Por um outro lado, o Bolsonaro, que é o Dudu Bananinha, o homem que falava que ia fritar hambúrguer nos Estados Unidos e que realmente foi, está lá lambendo as bolas do Donald Trump. Olha só interessante, a Júlia Zanata, aquela que usa aquela tiarinha fascista, que apareceu com a camiseta com 4 dedos, fazendo alusão à mão do presidente Lula, e ela com um fuzil atirando. Literalmente fascista. Literalmente fascista. Essa corja maldita, ela não se preocupa com os menos favorecidos. A baderna no Senado Federal, no Congresso Nacional, por conta dessa gente sem escrúpulos, é muito grande todos os dias. Eles brigam entre eles. Eles se envolvem em tudo que não presta. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Pedro Cardoso, que fazia o Agostinho Carrara na Grande Família. O Pedro Cardoso dizendo, e você começa a pesquisar, ouvir as falas dele, e você começa a entender que é verdade o que ele está falando. Que Brasília está cheio de pessoas vaidosas, de verdadeiros psicopatas, que quando pegam o poder, não querem sair jamais. Porque entra como vereador, daqui a pouco fica numa cidade como prefeito, daqui a pouco se lança como deputado estadual, daqui a pouco deputado federal, daqui a pouco volta a ser prefeito e vai acumulando função, ou mais cargos, ou mais funções, e vira uma bola de neve. Daqui a pouco pleiteiam o Senado Federal, e daqui a pouco muitos querem ser presidente da República, e poucos conseguem. Nós temos duas extremidades. De um lado, o presidente Lula fazendo um bom governo, mas a mídia não te diz. Do outro lado, nós temos um Bolsonaro desesperado, sabendo que será preso a qualquer momento, que a prisão, que a papuda está esperando. Ele já está nas suas últimas horas fora da prisão. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, o nosso canal está crescendo e a gente volta. Valeu, grande abraço.